Aqui chegados diante desta mesa, convenientemente higienizada, nós próprios com máscaras da nossa coleção, neste caso relativas ao Barreiro, uma homenagem à terra de onde estamos a fazer este pequeno filme, vamos então, de alguma maneira, falar da nossa coleção Covid. Quando, exatamente há um ano, começou a pandemia em Portugal e começou depois o confinamento, nós percebemos que iria haver um enorme impacto social de que a pandemia traria à vida cotidiana das pessoas. As cidades mudaram, as pessoas mudaram, as escolas fecharam, os restaurantes fecharam. Há de facto um efeito horizontal, chamemos assim, da pandemia. E nós pensámos desde o início que era importante coligir tudo que fosse possível desse momento, de alguma maneira excepcional, na vida de uma geração portuguesa e na vida de Portugal. E começámos, e desse ponto de vista fomos pioneiros, fomos os primeiros a começar exatamente uma coleção sobre Covid, sobre a pandemia, que, dada a natureza do arquivo efêmera, que é um arquivo essencialmente da contemporaneidade, dada a natureza desse arquivo, é uma coleção nacional e internacional. Temos coisas de um grande número de países que permitem fazer o trabalho comparativo de como é que governos, instituições e pessoas responderam, no fundo, ao que acontecia com a pandemia e com os ciclos pandémicos, o medo, o agravamento das condições dos hospitais, as próprias ruas, por aí adiante. E para nos falar exatamente desta coleção, o Fernando Correia de Oliveira, que foi um homem muito importante nesta coleção e está a preparar a exposição que nós vamos fazer em conjunto com o Museu de História Natural e da Ciência, pode dizer-nos um pouco o que é que nós temos guardado e qual é o sentido de guardar algumas coisas. Bom, nós ficámos alertados para a efemeridade essencialmente de uma coisa. Houve uma explosão nas redes sociais de intervenção da sociedade civil, com muitos posts sobre humor, sobre crítica política, e as próprias instituições também tentaram comunicar elas próprias como lidarmos com a pandemia, que era uma situação inédita e que penso que ninguém estava preparado para ela. Uma das situações também que nós pretendemos em relação à exposição é debater um bocado o que falhou. E comunicar ciência em tempo de pandemia é uma coisa perfeitamente inédita para especialistas, para os governos, para a sociedade civil. Portanto, todos andámos um pouco à palpar terreno e a navegar à vista. E é isso também que a gente pretende testemunhar. Em relação a estes postos que houve nas redes sociais, há três grandes pilares. Há um pilar institucional, porque os governos tentaram comunicar informação, comportamento e enfim, tudo o que era possível para tentar combater a pandemia. Depois há toda uma situação de humor, todo ele muito focado essencialmente nos Estados Unidos, no Brasil e em Inglaterra, ou seja, pôr em causa o poder instituído face à maneira como lidou com a pandemia. Depois, lembramos-nos que Portugal ficou praticamente sem ninguém na rua no primeiro confinamento e há uma espécie de anti-marketing ou uma espécie de estratégia um pouco contra a corrente, que é uma estratégia de uma grande multinacional que enche o país de cartazes de rua
com uma frase que pensamos que terá vindo de Itália, vai ficar tudo bem, que depois tinha um arco-íris, e há uma estratégia de colocar na rua este cartaz otimista que, em princípio, não foi visto por muita gente, mas é uma das memórias que fica desta pandemia. O que fica também da pandemia é os objetos que estiveram no cotidiano da pandemia, ainda hoje, as máscaras. Portanto, nós procurámos, junto às várias instituições, recolher máscaras. Todas elas tentaram também um certo marketing, principalmente os clubes desportivos, tentaram todos eles ter as suas próprias máscaras. Nós temos máscaras nacionais e internacionais. A imprensa, como é que ela lidou, temos primeiras páginas em relação ao impacto que a pandemia teve. Temos também uma espécie de o que é ainda hoje o cotidiano nos restaurantes, quando eles estão semi-abertos ou com catering, a higienização de mesas ou não, o gel de mão, que passou a ser uma das coisas do cotidiano dos portugueses. Este, por exemplo, é um gel do Grande Prémio de Fórmula 1 no Algarve. Os moliceiros de Aveiro introduziram também na sua imagética, nas proas dos navios, já algumas situações relacionadas com o próprio Covid. Os ilustradores profissionais também pegaram no tema. Nós temos convidado e já aceitaram participar na exposição que vai haver no Museu de História Natural e de Ciência, o André Carrilho, a Cristina Sampaio, o João Vaz de Carvalho, ou seja, gente que, na sua criatividade, incorporou o fenómeno Covid e fez criações. Como, por exemplo, vamos ter também algum arquivo daquilo que foi a criação em música. Há muito artista que pegou no tema Covid, no isolamento, no estar em casa, enfim, de uma forma muitas vezes sarcástica, de outras vezes um pouco mais melancólica, mas o Efêmera também tem esse tipo de arquivo. Finalmente, o que é que houve de mudança em termos de vocabulário? O Covid trouxe-nos muitos neologismos, frases a que não estávamos habituados, ou frases que foram inventadas, ou palavras que foram trazidas do estrangeiro e que nós incorporamos no nosso dia-a-dia. Lançámos um desafio ao José Mário Costa, que é o homem que está por trás do Ciberdúvidas, para nos fazer um programa só relacionado com essa questão das novas frases, das novas palavras que o Covid trouxe. E penso que é tudo. É tudo e não é pouco. Mas só para abrir o apetite em relação a um programa que vamos fazer com o Luís Pinheiro de Almeida sobre as máscaras e na respectiva ordem hierárquica, ou seja, esta é oferecida pelo Sr. Presidente da República e esta foi oferecida pela Sra. Ministra da Saúde, claro que na ordem institucional devida, mas depois se verá muito deste material, muita música, muita palavra, que traduzem de facto o impacto desta pandemia que mudou a vida do país e que nos mudou a nós. Bom, então até para a semana. Até a próxima.